A gente costuma pensar em inteligência artificial mudando o nosso dia a dia, né? Mas a verdade é que ela está fazendo algo muito mais drástico. Está reescrevendo as regras da guerra. E isso vai do campo de batalha até o mais alto nível da estratégia global. E é muito importante deixar uma coisa clara desde o começo. Isso aqui não é mais papo de ficção científica, não. As mudanças que a IA está trazendo estão acontecendo agora, nesse exato momento, e as consequências, bem, elas são gigantescas. Para a gente conseguir entender o impacto real disso tudo, vamos começar olhando para um exemplo bem concreto, um lugar onde essas tecnologias já estão sendo testadas nas condições mais extremas que se pode imaginar. E não tem lugar no mundo que demonstre isso de forma mais clara do que o conflito na Ucrânia. A guerra lá se tornou, na prática, um verdadeiro laboratório a céu aberto, que está acelerando o desenvolvimento e o uso de IA em combate real numa velocidade que a gente nunca viu antes. Lá no campo de batalha, a IA já está em todo lugar. Ela é usada para mirar, processando um volume absurdo de dados para encontrar alvos, ela guia drones quando não tem GPS, ajuda a pegar quem está vazando informação em rede social, e talvez o mais impressionante e assustador seja o desenvolvimento de enxames de drones autônomos que podem coordenar ataques por conta própria, sem ninguém no controle. Tá, mas por que essa tecnologia é tão revolucionária assim? A resposta, no fim das contas, se resume a uma coisa que sempre decidiu conflitos: velocidade. Em qualquer combate, o sucesso depende de uma coisa chamada ciclo ou WUDA. É basicamente o processo mental de um combatente. Observar o que está acontecendo, se orientar na situação, decidir o que fazer e, finalmente, agir. Historicamente, a regra é clara: o lado que completa esse ciclo mais rápido leva uma vantagem decisiva. E é exatamente aqui que a IA vira o jogo. Ela age como um multiplicador de força, porque ela comprime esse ciclo UDA de uma forma drástica. Ela junta dados de satélite, drone, de todo quanto é fonte, identifica um alvo e manda as coordenadas em questão de minutos, um processo que antes levava horas. A guerra, de fato, está começando a andar na velocidade da máquina. E isso nos leva direto para uma questão estratégica muito séria. O que acontece quando essa velocidade toda entra no delicado equilíbrio de poder entre países que têm armas nucleares? A resposta é bem alarmante, na verdade. Essa velocidade vertiginosa das armas convencionais, agora turbinadas com IA, está criando um caminho novo e muito perigoso para uma escalada nuclear. O conceito-chave para entender isso é o da mescla de armas. Isso acontece quando fica quase impossível saber a diferença entre um ataque convencional e um ataque nuclear. Por quê? Porque armas convencionais super rápidas, guiadas por IA, agora podem, em tese, destruir a capacidade de um país de responder a um ataque nuclear. E essa ambiguidade cria uma pressão gigantesca, a chamada pressão de usar ou perder. Um país pode interpretar um ataque convencional muito rápido como uma tentativa de desarmá-lo e se sentir forçado a lançar suas armas nucleares antes que seja tarde demais. Imagina o perigo: uma catástrofe global baseada numa interpretação errada. Com riscos tão absurdamente altos, a humanidade sempre tentou, de alguma forma, colocar limites na guerra. Então vamos mudar um pouco o foco agora para essa dimensão ética e para a estrutura que a gente criou para isso. Há séculos, filósofos e líderes militares desenvolveram o que a gente conhece como teoria da guerra justa. É, basicamente, um conjunto de guias éticos para tentar justificar quando é aceitável começar uma guerra e como ela deveria ser travada. A primeira parte, chamada de jus ad bellum, define as condições para uma guerra ser considerada justa. Ela exige uma causa nobre, como autodefesa, que a guerra seja o último recurso de todos e que a intenção seja sempre a de restabelecer a paz. E tão importante quanto isso é a justiça na guerra, ou jus in bello. Essas são as regras do que pode e o que não pode ser feito no campo de batalha, e elas valem para todo mundo. O foco é em dois princípios essenciais: discriminação e proporcionalidade. É exatamente aqui, nesse ponto, que a velocidade da tecnologia moderna e a ética antiga da guerra batem de frente. A regra moral mais fundamental de um combate é a da discriminação. É a obrigação absoluta de distinguir entre soldados, que são alvos legítimos, e civis, que nunca são. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Uma máquina, um sistema de IA que funciona com base em lógica e dados, pode de fato compreender todas as nuances morais que estão por trás dessa regra? O contraste é gritante. O julgamento de um ser humano, por mais falho que seja, se baseia em contexto, em intuição, na capacidade de ter compaixão. Já a decisão de uma IA, bom, é outra coisa. É lógica pura, baseada em dados, em regras que alguém programou.
Uma máquina não tem sentimento moral, não consegue interpretar o espírito da lei, só a letra fria do código. E soma a isso os desafios técnicos, que não são poucos. A IA pode ser frágil, quer dizer, ela pode falhar de forma catastrófica quando encontra uma situação nova. Muitas vezes suas decisões são uma caixa preta. Nem os criadores sabem explicar o porquê. Ela pode herdar preconceitos dos dados e é vulnerável a ataques. Delegar uma decisão de vida ou morte para um sistema assim é um risco imenso. E tudo isso nos leva à conclusão e ao enorme dilema que a competição entre os países está criando sobre o papel do controle humano na guerra do futuro. O dilema é basicamente este. O medo de que um adversário adote armas autônomas primeiro pode acabar forçando outras nações a fazerem a mesma coisa, mesmo que achem arriscado, só para não ficarem para trás na corrida tecnológica. Então, no final das contas, o maior perigo não é necessariamente um supercomputador do mal tipo Skynet. É algo muito mais real e imediato. A gente adotar rápido demais uma tecnologia de IA que é imperfeita, colocar em campo sistemas que a gente não confia 100%, o resultado disso seria um mundo onde a velocidade do combate simplesmente ultrapassa a nossa capacidade de controlar ou até mesmo de entender o que está acontecendo. E assim a gente termina com essa questão no ar. Num futuro em que as decisões de vida e morte na guerra são tomadas em microsegundos, qual vai ser o lugar e, principalmente, qual vai ser o limite para o julgamento, a moralidade e, no fim, para o controle humano?